Olá, pessoal. Boa tarde. A gente vai só esperar uns 2, 3 minutinhos para começar esse webinar. Tem muita gente que às vezes não tem o aplicativo do Zoom, então eu sempre gosto de esperar um pouquinho para que todo mundo possa começar junto aqui. Então, vou aguardar uns 2 minutinhos, logo mais a gente já começa esse nosso webinar de jornada Omnichannel aqui junto com o Vtex. E em breve também o Elton, COO da Santa Lola, vai entrar aqui também nesse nosso webinar para a gente bater um papo, ter uma troca super legal aí com um varejista que, além de, né, centenas de lojas no Brasil, é um super cliente Vtex e que tem grandes estratégias aí em toda a jornada omnichannel. Então, em breve ele também está entrando aqui. Vou esperar mais um minuto e a gente já começa aqui essa parte um pouco mais de conteúdo. Então, eu preparei um material para que a gente esteja todos na mesma página, e aí o Elton entra aqui para realmente trazer casos reais e realmente como ativar e destravar mais valor da sua operação de digital com a parte de varejo físico e transformar uma operação omnichannel. Tá? Bom, pessoal, então dei os minutinhos iniciais aqui. Estou super feliz de ter aí praticamente 100 pessoas aqui nesse webinar junto com o Vtex. Meu nome é Gustavo Gadotti, sou diretor de Marketing e Growth aqui da CRM Bônus e a gente tem uma parceria com o Vtex muito grande, né? São mais de 200 marcas que a gente tem em comum trabalhando para gerar uma experiência bastante completa para os clientes e realmente aumentar as vendas e o faturamento tanto dos varejistas quanto de marcas que só atuam com e-commerce. Então, a ideia aqui hoje, pessoal, é a gente falar dessa jornada omnichannel, né, e como que a gente faz para realmente engajar o consumidor, esse consumidor que está cada vez mais digitalizado, e fazer com que as marcas de vocês tenham um crescimento dentro do mercado. Então, eu trouxe aqui um conteúdo para a gente começar essa conversa e logo mais o Elton entra aqui e a gente vai trocar um pouco de ideias e fazer isso mais fluido aqui com vocês. Nesse meio tempo, pessoal, fiquem super à vontade para dentro do chat aqui do Zoom, mandar suas perguntas. Eu estou com o meu time aqui também para apoiar, eu estou vendo também aqui as perguntas, então fiquem à vontade que a gente vai fazendo essa troca no digital também, tá? Dando só um contexto inicial, para quem não conhece a CRM Bônus, hoje a gente atua, né, como eu comentei, com mais de 2.000 marcas, ajudando elas em toda a estratégia de crescimento, tanto ajudando na parte de aquisição de clientes, quanto também na parte de fidelização, conversão e diversas iniciativas aqui que a gente vai falar hoje, tá? Então, mas a minha ideia não é aqui vender a CRM Bônus, e sim a gente ter uma troca super bacana com vocês. Mas antes disso, pessoal, eu queria já começar dando um presente para vocês, que é uma das soluções da CRM Bônus, e que a gente tem um super prazer aqui de bonificar vocês em R$ 250 em Vale Bônus. O que que é o Vale Bônus, pessoal? É um aplicativo onde vocês vão poder trocar esses R$ 250 por descontos em grandes marcas. Para isso, eu preciso que vocês escaneiem esse QR Code e preencham com o celular que você usa no seu dia a dia para eu conseguir gerar esse cupom para vocês.
Então, por ter participado e entrado aqui nesse webinar, você já saiu ganhando. Se a minha palestra não for boa, se a minha conversa com o Elton aqui não for tão bacana, no mínimo R$ 250 você já ganhou por estar aqui com a gente nessa tarde aqui junto com o Vertex, tá bom? Então, passa o QR Code aqui. Qualquer dúvida, poxa, não consegui, né, fazer o QR Code, eu vou pedir para o meu time mandar aqui também no chat para vocês terem o link para vocês conseguirem ganhar esse benefício, esse presente da CRM Bônus, para vocês trocarem em grandes marcas, inclusive lá na Santa Lola, que é um dos clientes e tem uma oferta ativa lá no Vale Bônus, tá? Então, pessoal, quando a gente está falando, agora está aparecendo, Elton, boa. Logo mais a gente já vai bater o nosso papo aí. Então, pessoal, eu quis trazer primeiro 5 tendências, né, quando a gente está olhando para o Omnichannel, né, que elas fazem com que a gente tenha essa importância de uma operação realmente, que a gente até já está falando, né, de Unified Commerce, né, um momento onde esses canais eles são cada vez menos sentidos pelo consumidor e que a gente entende que isso acontece por mudanças de comportamento desse consumidor, né? E qual que é a principal pilar dessa tendência, né? É o mundo dos es e não dos os, né? Há uns 5 anos atrás a gente ouvia muito, né? O varejo físico vai morrer, né? O e-commerce vai ser o grande caminho para tudo, né? E hoje já está muito claro, né? O potencial do varejo de forma interligada, né? O e-commerce como principalmente um canal onde as pessoas descobrem muitas coisas e que vai trazer 20, 30, 40% do faturamento, mas, de forma geral, o varejo físico, né, as lojas físicas têm um potencial muito grande de ser esse hub, né, principalmente no Brasil, onde a gente tem o desafio logístico, né, e a gente precisa ter proximidade com o cliente, tanto para o relacionamento quanto para uma distribuição mais rápida, né? Então, quando a gente olha marcas como Track and Field, né, 72% dos pedidos de Track and Field hoje que vêm do e-commerce saem, né, do ship from store, ou seja, a loja lá de Blumenau, né, ela tem o estoque dela, o cliente que está perto lá da região comprando no digital da Track and Field, por exemplo, recebe esse produto através daquela loja. Ou seja, a gente já vê o varejista, muitos varejistas VTEX, né, preparados com uma operação interligada ligados, né, nessa tendência do consumidor que ele quer realmente opções, né, e ele quer se autosservir da melhor forma, tá? Dois, pessoal, a gente sai de um comportamento de compra onde a gente ia às compras, né, going shopping, para um momento onde a gente está always shopping, né? O que significa isso, né? Significa que, né, há 10 anos atrás, né, 2010, né, a gente marcava com os amigos, a gente ia até o shopping, era um momento de conveniência que a gente buscava as marcas no nosso final de semana, né? Então a gente tinha um planejamento mínimo de compra e hoje a gente já vê uma mudança bem grande, né? Hoje a gente está, né, no TikTok, no meio do trabalho, às vezes passa ali alguma coisa e a gente já está disposto a comprar. Então a gente está sempre disponível à compra e isso muda muito a forma como a gente tem que se relacionar com os consumidores, né? Então a gente conseguir gerar o desejo não só para ele ir até uma loja, mas a gente continuamente gerar o desejo. Então aqui é muito claro, por exemplo, os casos de Carmed, né, o tanto que a gente teve o caso, por exemplo, do Pistache, né, uns 2 anos atrás, onde, cara, a todo momento, em qualquer lugar que você entrava, você estava sendo estimulado, e isso muda o comportamento do consumidor de não precisar ir só em nenhum momento, né, para compra, e agora a gente está 24/7 sendo estimulado, né? O segundo ponto importante, né, de comportamento do consumidor é que a gente, então, dado que a gente está sendo hiperestimulado, a gente tem muito mais um momento de dispersão do consumidor e uma dificuldade na lealdade, né? Se torna cada vez mais desafiador para as marcas conseguirem fazer o consumidor voltar a comprar, porque é muita conversa em paralelo, né? Eu compro hoje lá na Santa Lola um presente, cara, semana que vem já tem outra marca me mandando outra coisa, eu entro no TikTok, é uma tendência nova. Então, as marcas, elas têm um grande desafio hoje de realmente se manter atualizadas e ter estratégias mensuráveis para conseguir realmente trabalhar a lealdade. Antes a gente tinha, né, a loja como um ponto central, muitas vezes, né, para cliente
consumir, e hoje a gente tem o vendedor, por exemplo, muito importante na jornada para gerar esse elo, esse engajamento, né? A gente tem a parte de social commerce super importante, a gente tem a parte de UGC super importante que a gente vai falar. Então, a lealdade se tornou um grande desafio, dado que o consumidor está cada vez mais disperso e hiperestimulado por diversas frentes, diversas marcas, tá? Aqui a gente observa também uma segunda tendência que reforça muito o omnichannel, né, que é social commerce e user-generated content, ou seja, né, essas tendências que elas não são mais baseadas naquilo que a marca coloca, mas sim os usuários começam a destravar mais valor, né? Então, como que nós, como marca, conseguimos nos aproveitar, né, por exemplo, de tendências que vocês têm e colocar o usuário, né, uma cliente lá da Santa Lola para gerar conteúdo, por exemplo, lá no TikTok de forma orgânica, né? Então a gente está saindo de um modelo onde a gente tinha influencer como um canal que gerava muita venda, né? E hoje um canal talvez muito mais de branding e posicionamento para usuários reais, gerando muita atração de venda, né? Que aqui reforça o caso da Carmed, né? Não é que tinha uma mega estratégia com um monte de influenciador pago, né? O que alavancou a operação, o que alavancou o sucesso foi user-generated content e essa parte, né, interligada de social commerce, tá? Então, esse ponto é importante de a gente analisar. E o quinto e último ponto aqui de comportamento do consumidor que eu quis trazer para dentro dessa conversa é, obviamente, live commerce e principalmente TikTok Shop, que é uma força muito grande que vai ser lançada aqui no Brasil entre abril e maio, né? Então, está quase sendo lançado aqui. E eu até convido vocês, né, a olharem um pouco mais sobre o TikTok Shop. Lá no meu Instagram eu deixei um pin marcado, um destaque, né, aqui do TikTok Shop, né? Então lá no meu Instagram eu estava na China e vi a importância do live commerce dentro da operação dos principais varejistas, como está integrado no varejo físico. Então convido vocês para olharem lá. E aqui eu coloco como realmente um caminho grande de comportamento do consumidor mudando, uma inflexão importante dentro do cenário, ainda mais agora com o TikTok Shop chegando no Brasil e fazendo com que as pessoas consigam comprar de uma forma muito mais descomplicada através do vídeo, né? Através do live commerce, tá? E aí, pessoal, saindo um pouquinho desse tema, né, de comportamento do consumidor e esses cinco pilares que sempre são os pilares que estão mudando, né, a forma de consumo, né, a gente olha a importância em dados para um varejista em relação à relevância do omnichannel na operação, né? O que a gente fez aqui? A gente fez um estudo olhando várias marcas que a gente tem aqui no varejo da CRM Bônus e entendeu a frequência de compra desses consumidores, né? Quando eu olho para uma frequência de compra em 12 meses, né, eu olho um cliente comprando em loja física 1,4, ou seja, né, 1,4 compras no ano, né? O e-commerce 1,2, então é um pouco mais difícil fidelizar um cliente puro de e-commerce, né? E quando eu estou olhando um cliente multicanal, né, ele está comprando 3,3 vezes no ano, né? Isso mostra que, né, uma estratégia bem casada de varejo físico mais e-commerce, a gente dando autosserviço, o cliente buscando aonde ele preferir se comprar, né? Se agora ele quer lá comprar no e-commerce, né? Ele consegue, se ele quer visitar a loja, ele pode ir e conseguir comprar. Isso tudo reforça, né, a importância e a necessidade que esse cliente tem hoje de ser multicanal, né? Isso os dados mostram a importância disso e o quanto que a gente consegue trazer de valor por ter operações omnichannel, né? Aqui é um dado importante também, né? A gente conversa muito com varejistas que estão em expansão de loja, né? Então, eu tenho um e-commerce já bastante robusto, né? E aí eu abro uma loja lá em Goiânia, né? E é interessante, né? A abertura de uma loja física, né, aumenta o tráfego no site dessa marca, né? Por quê? Muitas vezes, cara, a pessoa ela conseguiu ter uma experiência real, uma experiência lá no varejo físico, provou os sapatos da Santa Lola lá no franqueado de Goiânia, né? Teve essa primeira experiência e depois destravou o valor. Então, cara, eu já conheço o produto, eu já sei que a minha numeração é 37, né? Eu já conheço a marca e eu consigo comprar mais, eu tenho mais confiança nessa marca, eu já sei que tem o ship from store, que eu consigo comprar e retirar na loja. Isso tudo muito mais fácil, né, para o consumidor e não ter toda aquela complexidade, aquele receio de a gente comprar no e-commerce. Então, aqui reforça também esse potencial que a gente vê.
tá? E aí aqui, pessoal, entrando já num caminho mais final, eu quis destacar alguns pontos que eu considero como enablers, né? Necessidades interessantes no olhar do consumidor e do varejista para fazer esse omnichannel funcionar. Então, o consumidor hoje, né, está muito habituado já com os e-commerce que tem compra e retire, entregue pela loja, né? Essa loja, então, sendo realmente, né, parte desse hub, né? Ou seja, a gente conseguir comprar numa marca e isso chegar rápido na nossa casa, eu conseguir ir lá naquela loja e retirar isso e ter uma experiência interessante, né? Outro ponto importante, né? O consumidor olhando essa experiência mobile, né? Então, se você pega, por exemplo, o grupo Arezzo, né? A marca Arezzo, hoje 30% da receita do digital vem de aplicativo, né? Então, a gente muitas vezes acha, poxa, né? Vou ter que baixar um aplicativo, será que isso é relevante ou não? Cara, aplicativo cada vez mais traz uma força, porque a gente consegue também, do lado do varejista, né? Coletar muito mais dado comportamental desse consumidor, né? Então, as pessoas têm usado o aplicativo sim como um canal importante aí de relacionamento com as marcas, né? Então, o Track and Field também é uma marca bastante de destaque no Brasil no tema de aplicativo, né? Linkando muito com a corrida, né? Então, né, para participar das corridas lá, você usa né, o aplicativo deles. Depois a gente tem, então, né, essa mudança de comportamento que eu venho colocando de live commerce e social commerce, e o grande desafio, então, da personalização, né, e o como a gente pode endereçar isso, né, de diversas formas hoje com inteligência, tá? Aqui eu quis trazer um dado interessante lá da Usaflex, olhando aqui, né, o retire na loja, né? O que eu quis trazer aqui, né, que tem muito consumidor, né, no caso da Usaflex, retirando em loja, então é uma coisa bastante comum e eles têm conseguido fazer muito cross-selling, né? Ou seja, a pessoa foi lá fazer, né, o retiro em loja e ele tem, na média, né, conseguido fazer 20% dessas pessoas que estão lá fazendo retiro em loja uma nova venda, né? Então, olha o potencial de conseguir interligar os canais, né? A pessoa foi lá, comprou no digital, por exemplo, da Usaflex, foi na loja do Shopping Morumbi para retirar um produto, né? Lá em dezembro ele conseguiu 31% de conversão, né? Então, cara, olha que importante essa informação de ter isso tudo integrado e fazer o cliente conseguir, até no varejo físico, experimentar mais produto e fazer isso acontecer. Tá? Aqui a gente tem também casos, né, bastante avançados já de cashback, por exemplo, no caso da Camicado. Hoje, quando você entra numa loja da Camicado e você tem um aplicativo, você consegue escanear fazer como se fosse um check-in dentro da loja para destravar mais bônus, se você tem o aplicativo ou não. Então, isso é super legal. A Camicado é um dos casos mais avançados de app que a gente tem no Brasil. Vale super a pena vocês conhecerem um pouco mais, tá? E por fim, pessoal, o que nós varejistas temos que olhar aqui, olhando mais num viés aqui de consumidor também, né, para destravar maior potencial de omnichannel, né? O primeiro ponto que eu super recomendo, né, obviamente, social selling, né? Então, o Santa Lola é uma marca muito madura já nesse tipo de ação, né, que é empoderar o vendedor de loja, né, para ele gerar esse estímulo, né? O vendedor não pode esperar que as pessoas vão, né, para o varejo. Eu preciso ativamente, né, fazer uma campanha de pós-venda via WhatsApp, né, eu conseguir mostrar os produtos para a consumidora aonde ela está, né, e servir essa cliente no digital através do time de loja. Então, isso é um requisito bastante importante. Depois, vitrine infinita, né? Então, aqui, quem ainda não conhece, né, o Sales App da VTEX, super importante, né? Vitrine infinita é basicamente, né, você colocar na mão do seu vendedor, né, uma funcionalidade onde a cliente foi lá na Santa Lola buscar, por exemplo, uma rasteira 37 de couro Piton. Cara, é um produto específico, né? Não é um produto que você tem alta profundidade dentro da loja. Então, ela consegue consultar que ela tem esse produto, por exemplo, lá em Campinas, mas ela não tem disponível agora em tempo real na loja do Oscar Freire e ela consegue fazer esse pedido para essa cliente que está na loja do Oscar Freire. Então, vitrine infinita, super importante, né? Sales App aí de VTEX ajudando nesse recurso. Depois a parte de lista da vez, então hoje a gente já consegue muito, né? Levar para o varejo físico aquilo que a gente tem no Google Analytics dentro do e-commerce, né? Como que eu consigo mensurar a conversão do varejo físico, né? Por que as pessoas não estão comprando nas minhas lojas, né? Por que a loja de Blumenau tem uma taxa de conversão versus a loja da Oscar Freire? Então, soluções como lista da vez, né,
ajudam a gente a entender essa performance e o que está faltando na loja em tempo real, e até medir NPS ali do cliente. Então, é super importante a gente pensar nessa cabeça de omnichannel e como que eu consigo capturar mais informação e, obviamente, reposição inteligente aqui, né? Então, essa inteligência de conseguir entender em tempo real aonde está ocorrendo movimentação de produto e readequar isso da melhor forma, tá? Então, pessoal, aqui a minha ideia foi, né, 20 minutos para a gente situar o assunto de omnichannel. Primeiro, olhando tendências, essas 5 tendências, macro tendências de consumidor. Depois, esses enablers, né, essas coisas que a gente, esses termos, né, que a gente tem que entender um pouco mais para, primeiro, né, gerar uma experiência melhor omnichannel para o nosso consumidor e depois o que a gente precisa adaptar dentro da nossa operação para realmente colocar, né, o omnichannel para rodar minimamente aqui. E aí, a minha ideia agora é chamar realmente o Elton, um dos grandes especialistas nesse tema, né? Já tem uma trajetória gigante, desde Grupo Veste, Hope, e hoje sentando aí na cadeira de CEO da Santa Lola, é uma marca, cara, né, de respeito, são centenas de marcas aqui de lojas, né, que eles possuem, em um e-commerce bastante maduro e integrado. Então, acho que vai ser uma conversa super legal. Queria agradecer, Elton, pelo teu tempo e bater um papo aqui com você para entender um pouquinho desses 3 blocos aqui que eu acho que, para quem está olhando o Omnichannel, num viés mais de cliente, é super importante, que é aquisição, conversão e depois fidelização. Mas boa tarde aí, obrigado pelo convite aí da gente bater esse papo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo, time da Vetex. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder estar podendo participar e dividir um pouco de. Eu não sei se especialista é a palavra tão bem colocada, né? Eu acho que hoje em dia a gente está numa fusão, uma transformação tão rápida e tão acelerada que eu não ousaria chamar de especialista em hipótese alguma, mas a gente estuda bastante isso, vive bastante isso, está o tempo todo tentando encontrar caminhos e os melhores caminhos para esses 3 pilares, esses 3 blocos que a gente vai falar. Ora a gente acerta, ora a gente não acerta tanto, mas é um pouco do momento também que a gente vive, dessa abundância aí de gerações, né? A gente vive uma era muito forte, multigeracional, então isso também tem sido um grande desafio. E acho bacana demais quando a gente vê aí 126 pessoas participando numa tarde de quinta-feira, e aí a gente fica com mais responsabilidade aqui para tentar trazer algum tipo de dica, de sugestão, de conhecimento que possa agregar para todo mundo aí. Total, eu acho que no final é isso, né? A gente conseguir trocar uma ideia do que é na prática, né? Porque a gente pode falar esse tanto de coisa, de comportamento, mas, cara, o que na prática, né, a gente está fazendo para isso acontecer? Então, olhando para essa estratégia de aquisição, né? Cara, a Santa Lola tem essa presença super forte de varejo físico, digital, né? O que vocês Uhum. estão olhando de estratégia, né, para trazer esse novo consumidor, essas pessoas que estão vivendo cada vez mais digitalizadas, né, para tanto varejo físico quanto e-commerce? O que você está vendo de estratégia por aí? A gente tem um benefício, eu diria, de ter uma rede de franqueados, primeiro, muito bem atualizados e bastante capitalizado, né? Então, isso acaba que nos contribui em algumas frentes também. Você até citou o fato da track and field, né? Em termos do percentual de ship from store, é muito semelhante com o nosso. O nosso, em 24, 93% do faturamento do e-commerce foi ship from store, até porque casa muito com a modelagem da Santa Lola de não ter estoque como proprietário, né? Eu acho que Uhum. essa estratégia ela vem dando muito certo. Hoje a gente vem crescendo o número de sellers, né? E a gente quer realmente que o nosso e-commerce seja um marketplace para o franqueado, para gerar uma renda incremental e unificar esses consumidores, né? Fazer essa unificação de experiência para a consumidora final. São inúmeros os desafios quando você avança nisso, né? Obviamente, a gente lida com isso diariamente, mas eu acho que a gente caminha aqui com algumas frentes, vai, para buscar essas novas aquisições, né, de cliente. Uma delas é o trabalho junto que a gente tem, inclusive, com a CRM Bônus de cashback, né? A gente já conseguiu perceber
Na Santa Lola, a gente olha muito como monetização, como a gente pode rentabilizar melhor, mas quando a gente está na Degaus, que é uma marca nova, tem 2 anos, ficou muito claro o quanto essa estratégia, ela, além de adquirir novos consumidores, faz com que eles tenham uma recompra muito mais acelerada, né? Então, tem sido uma grata satisfação esse resultado que a gente vem tendo. A gente tem trabalhado muito réguas de relacionamento, refinado nossas réguas de relacionamento, para que a gente, a partir do momento que essa consumidora entra em contato com a marca, a gente já comece a gerar uma experiência mais individualizada e preparando, inclusive, um tema que está muito em voga aqui dentro, é o onboarding dessa consumidora junto com a marca, para que a gente possa realmente melhorar esse relacionamento. Então, a Total. gente tem buscado várias estratégias aí, e só para falar de omnichannel, que acho que é um ponto importante, especialmente para quem trabalha com rede de franquias, como é que a gente chegou a 93% de ship from store? Conectando muitos franqueados. A gente também precisa ter a missão como franqueadora de digitalizar o franqueado, de ajudar com que eles se tornem também essas personas da marca na sua região e que enxerguem esse valor, essa unificação. Gostei muito do gráfico que você trouxe sobre quem está só no físico, quem está só no online e quem está nos dois. Acho que isso mostra o que que é o jogo hoje. A gente precisa realmente potencializar isso na rede. Total. E a gente trouxe esse estudo, inclusive, para uma rede grande aí de franquias, né? Onde o franqueado ele tinha muita resistência, né? O franqueado ele olhava o e-commerce, o digital como um competidor, né? Ele não entendia até então, né, que ele conectando a loja dele no e-commerce, né, ele ia melhorar o relacionamento dele com os consumidores da loja dele, né? Então esse que é o Total. grande ponto aqui, principalmente para quem tem franquia, né, como um canal, cara, né, o franqueado, a gente tem muito dado, né, para a gente mostrar hoje para esse franqueado que, cara, faz total sentido, né, as grandes marcas já têm, né, 70, 90% do ship from store e o franqueado está integrado na jornada do digital, né. E E hoje, na olhando. prática, e no fundo, né, Guga, desculpa te cortar, se torna algo financeiramente, a monetização é importante também para eles e ela Hum, se comprova, especialmente para quem vem de segmentos como o nosso, que tem uma questão de grade muito grande, então você tem pontas de grade, você tem essa dificuldade que muitas vezes você consegue fazer o giro do teu estoque muito mais rápido, testar produtos que você talvez teria reticência em testar no seu mercado do interior, por exemplo, numa cidade menor, você testa e uhum. você tem o e-commerce, que tem a pulsante do Brasil inteiro, como um aliado caso aquele teste não funcione, você sobe isso na plataforma e vende rapidinho, né? Você consegue girar esse estoque muito rápido. Então, além dessa Uhum. questão de fidelização, de experiência da consumidora, se torna algo rentável e viável para o franqueado também. Total, né? E a experiência do consumidor, né? Então, cara, imagina, Sim. né, a dificuldade de, né, sair de um CD aqui de Cajamar, né, uma bota em Blumenau, né? Vai levar, cara, 5 dias para o produto chegar lá, versus, cara, hoje provavelmente você deve conseguir entregar em horas da loja de Blumenau para a consumidora, né? E eu tive uma conversa também com o time de Copenhagen, né? Hoje, cara, era muito difícil Copenhagen conseguir alavancar, né, fazer o digital acontecer, porque o ticket médio não é o ticket médio de sapato, né? O cara quer comprar uma Sim. língua de gato hoje, como que eu, né, e-commerce com ticket médio baixo, vou depender de um centro centralizado de distribuição, né? Foi quando eles conectaram todas as lojas, né, que realmente deu esse pulso, né, para garantir com que esse consumidor do digital possa ser servido rapidamente com um produto de indulgência, né? Que é um produto que você também não pode, né? Ninguém faz um planejamento de comprar para 20 dias língua de gato, né? A pessoa lá quer comprar o ovo de Páscoa e quer que chegue rápido, né? Então, a Copenhagen também é um grande case aí, hoje de mais de Legal. 90% das vendas saindo ship from store, né? Outro ponto aqui, né, nesses canais de aquisição, quando a gente está olhando para, né, como a Santa Lola está olhando canais, né? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente diminuir a nossa dependência, muitas vezes, de Meta, Google, né, do tráfego da loja, né? Cara, como que eu estou estimulando como marca, né, para que mais pessoas conheçam as marcas do Grupo Santa Lola, né, e gere esse alcance, essa atração de novos consumidores? Cara, a gente está muito, muito conectado com essa, e na esperança, não sei se a palavra é esperança, mas acreditando muito no TikTok Shop. Eu acho que esse é um canal que vai.
impulsionar muito e tem grande poder de trazer aquisição de novos clientes também para todas as marcas, né? E é interessante, né? A gente quase todo ano se cruza lá em Nova York e você deve lembrar que na NRF, não nessa, no anterior, já tinha sido muito movimentado o tema TikTok Shop porque entrou em 23 nos Estados Unidos. E eu voltei de lá com isso na cabeça. Isso foi uma palestra que a previsão era no segundo semestre de 24 entrar no Brasil. E a gente acelerou o time de marketing e falou, ó, vocês precisam virar especialista do TikTok, no TikTok, porque esse negócio vai vir e vai movimentar a gente. E retardou, obviamente, virou esse ano, mas a gente ficou muito feliz com essa iniciativa que a gente teve ano passado, que tanto que, não sei se eu te contei, mas a gente foi escolhido para ser um dos pioneiros no piloto do TikTok Shop no Brasil, no nosso segmento. Que legal, que Então, a Santa legal. Lola vai estar como piloto nesse modelo, porque a gente conseguiu criar um nível de relevância muito grande. A gente fez um estudo recente, se a gente pegar 2024, a média das nossas concorrências em vídeo view é 230, 250 mil vídeo views, a gente está com 72 milhões de vídeo views em um ano. Então, Nossa, a gente conseguiu acelerar e essa tem sido a nossa bola da vez, digamos assim, na aquisição de um novo canal, com aquisição de novos consumidores, perfis diferentes. Não é fácil, porque é como eu brinquei aqui dentro quando a gente começou, todo mundo achou que era fácil. Eu falei, fazer dancinha é uma coisa, a marca fazer a sua dancinha é outra história, né? Porque como é que você exato. cria esse vídeo que tem aderência ao seu posicionamento, ao que realmente você quer expressar para o consumidor? Então, a gente tem olhado isso de uma maneira muito especial esse ano, a gente está bastante ansioso aí para esse start, efetivamente. Temos grandes desafios também, obviamente não vai ser fácil. E a gente tem como parceria, né, a questão toda a gente expande muito dentro do nosso varejo físico, que é aí que eu digo que o que você trouxe para mim foi muito relevante, que é a gente abre 20, 25, 30 lojas por ano. Esse ano a gente quer abrir 40 lojas por ano, da Santa Lola, mais 10 degraus, mais 25 handbags. Então, isso vai te conectando com novas praças, com novos mercados, com novos consumidores, que por vezes te conheciam no e-commerce, passa a te conectar também no físico, e isso começa a gerar uma fidelização muito grande. A gente tem, no ano passado, teve o melhor resultado em aquisição de novos clientes, foram 61% da base, a gente cresceu 61% da base de novos clientes de um ano contra o outro. Então, são várias Legal. frentes, desde trabalho com vendedoras, desde o nosso trabalho também de personalização, que tem sido um tema importante para a gente aqui, dentro das ferramentas que a gente investiu no segundo semestre para o nosso e-commerce, para melhorar também essa parte de fidelização e hiperpersonalização. Ótimo, e tem um tema aqui, a gente tem olhado muito para esse tema para ajudar o varejista na aquisição, né, no lado aqui da CRM Bônus, né, a gente criou duas grandes iniciativas, porque era muito isso, né, assim, a gente conversava lá no NRF, conversava com o varejista, ele trazia, cara, puta, estamos super bem em cashback, estamos avançando bem na fidelização, né, mas, cara, eu tô abrindo loja nova, eu tô abrindo 40 lojas novas, né, eu não tenho uma base gigante lá na minha nova loja, né, para realmente ter uma grande massa de fidelização. Puta, eu estou precisando aqui de trazer fluxo, né? Então, a gente tem duas iniciativas. Depois, quem ficar aqui até o final, né, eu vou falar um pouquinho de alguns cases, mas a gente tem o Vale Bônus, né? Que a Santa Lola, inclusive, está lá como um dos canais, né, uma das formas de vocês adquirirem novos consumidores, mostrar a marca. E a gente tem também o CRM Ads, né, que é aquela parceria que a gente criou com a Azul, onde, né, a pessoa pousou em Uhum. Porto Alegre, por exemplo, né, recebe um WhatsApp da Azul falando que tem marcas, né, da região, pode ser um franqueado da Santa Lola lá, de Porto Alegre, para mostrar a marca, né? Então, eu acho que esse é o grande viés que eu tenho sempre provocado o varejista, né? Cara, diminua a sua dependência de poucos canais e experimente novos canais, né? Cara, eu acho que tem tantas opções hoje disponíveis, desde, cara, testa influenciadora, né? Testa, né, os recursos agora do TikTok Shop, né? Testa novos canais de aquisição, porque isso faz com que você consiga ter mais capilaridade e menos dependência de poucos parceiros, né? E esse tema é tão importante que a Euromonitor apresentou uma pesquisa lá na RF que traz muito sobre isso, e eles geralmente acertam, a Euromonitor é umas que mais acerta as suas previsões. E hoje, no mercado americano, menos de 10% da receita do varejo, ela vem de não comprar e vender. Ou seja, mais de 90% é comprar e vender produtos.
E eles Aham. estimam que até 2030, ou seja, está logo aí, em 5 anos, essa parte menor vai ser 35% do resultado, ou seja, de você gerar dinheiro para o varejo de não venda de produto, de não venda e compra de produtos, né? E isso significará 50% do lucro, porque obviamente você tem uma margem muito maior nesse serviço. E aí vem essa questão de ads, aí vem a questão de você buscar outras plataformas de live shopping, ou seja, precisa, todo varejista que nos escuta aqui, está participando, precisa começar a pensar em como eu vou gerar receita para minha loja, não só do meu produto, mas de experiências e de Uhum. outras conexões. Total. E entrando agora nesse tema um pouco mais de conversão, né, e otimização de jornada, né? A gente tem muita gente aqui que deve estar ouvindo que, cara, é um gerente de e-commerce, uma pessoa que está na operação do digital mesmo. O que que você tem visto hoje, né, de estratégias para ajudar vocês nesse aumento da conversão, né? O que que, a gente sentiu aqui muito do nosso lado, né? A gente já vinha fazendo um trabalho super grande no varejo físico, né? E 2 anos atrás a gente entendeu que, cara, né, o digital ele é super importante e vai se tornar cada vez mais relevante dentro das marcas, mas a gente ainda tem, né, 98, 99% das pessoas que acessam o site não comprando, né? Então a taxa de conversão 2%, né? As pessoas com Uhum. muita dificuldade, né? Cara, imagina hoje quantos produtos que o site da Santa Lola tem e como é difícil conseguir mostrar esses produtos para a Amanda, que é uma consumidora jovem, quais produtos são relevantes para ela, né? Então, putz, ela vai lá, entra no site, navega, navega, navega e não chega, né? Ou faz o carrinho e abandona e também a gente perde essa consumidora, né? Então, o que que você está vendo hoje, né, de estratégia, de forma, né, para realmente conseguir engajar nessas pessoas que entram e recuperar esses carrinhos, enfim, estratégias aí de aumento de conversão? Eu te diria que a gente tem três grandes frentes, assim, duas grandes frentes, vai, bem importantes nesse segmento. Uma, e aí é uma provocação para quem está nesse segmento também, no e-commerce, enfim, na área digital, a gente tem um time aqui muito inquieto, uma inquietude muito grande, então está o tempo todo, o time é insano e me deixa muito feliz disso, por teste A/B, por melhoria no site, melhoria de fluxo. A gente tem aí também essa parceria dos franqueados que topam esses testes, entendem esse modelo. Então, acho que ponto um é testar o tempo todo, testar o tempo todo. A gente fez um teste recente entre, por exemplo, fotos não humanizadas e humanizadas em bolsa. A conversão aumenta em 30% quando ela está humanizada. Então, lá vamos nós agora achar um jeito de humanizar todas as bolsas, por exemplo. Então, a gente está o tempo todo, e o time é muito inquieto, eu acho que isso é muito legal. Então, quem lidera uma equipe de e-commerce ou de digital, ou está no nível de diretoria e tem um time abaixo, provoca essa inquietude. Eu acho que essa é uma parte, uma dica mais soft skills efetivamente aqui para o time. Um segundo, e aí uma ferramenta, um modelo que a gente fez, e obviamente funcionou, não sei se vai funcionar para todo mundo, mas desde o ano passado, a gente inseriu, construiu uma célula de vendas no atendimento. Então, todo o atendimento, saque, e obviamente tem réguas de contato que fazem sentido você vender, e tem réguas que não fazem sentido você, no final, fazer uma oferta de produto. Mas as que fazem sentido, todas elas terminam dentro de um processo de venda pelo nosso time de atendimento, eles foram capacitados para isso, e tem gerado ótimos resultados em termos de conversão desde que uma pergunta sobre uma característica de um produto que ela vai ser bem atendida e vai virar depois uma tentativa de venda, uma oferta de uma oportunidade, uma dúvida sobre o rastreio, e aí quando a gente já tem uma chegada presente de um sapato, leva para ofertar uma bolsa ou algum outro modelo similar ou complementar àquele. Isso também tem sido usado no abandono de carrinho. A gente também criou uma célula conectada aqui com uma das ferramentas da CRM Bônus. Todo abandono de carrinho, ele cai para essa célula e eles fazem a abordagem comercial para entender por que foi abandonado ou por que não foi fechada aquela venda, além de entender por que e tentar solucionar esse não fechamento, entender também, dependendo da conversa, como ela desenrolar, ver uma oportunidade de agregar carrinho, agregar produtos nesse carrinho, produtos complementares, porventura a consumidora não viu por alguma razão, Uhum. realmente a oferta é muito grande no site. E isso tem nos ajudado muito a potencializar o final do funil de vendas. Aí tem sido algo que
tem se comprovado mais do que rentável, mas extremamente interessante. E tanto é que a gente está estudando aumentar um pouco essa estrutura, porque ela vem se provando muito eficiente. Cara, eu acho que esse é o grande ponto, né? Assim, testar é sempre o melhor caminho e o digital, né? O teste muitas vezes é muito, muito barato, né? Assim, as soluções, né? Diferente do varejo físico, né? Que, Sim. cara, putz, testar uma região, testar um layout novo de loja, cara, um negócio absurdo, né? A gente testar é um caminho super relevante, né? E aqui, né? Eu acho que foi muito dessa provocação que a gente teve com conversas com bastante gente de digital, né? O que que a gente poderia fazer para esses 98% das pessoas que estavam acessando o e-commerce, né, da Santa Lola, por exemplo, estavam navegando, mas não estavam, a gente não estava conseguindo identificar essas pessoas, né? Foi ali que a gente criou o CRM Back, que é essa solução que a gente consegue trabalhar os usuários não logados, porque era isso, né? A gente olhava, cara, já existe um monte de ferramenta de carrinho abandonado. Né? Pô, o pessoal fazia carrinho abandonado via e-mail marketing, né? Mas, cara, quantas pessoas, na verdade, não chegam nem a fazer um carrinho? Né? E o que que a gente poderia fazer para avançar nisso, né? Depois, quem ficar aqui até o final, eu vou mostrar um caso dessa solução de identificação de usuários não logados, como que a gente faz isso lá na Adicus, por exemplo, né? E eu vou conseguir até um cupom super bom, não é nem um cupom, é testar de graça, mas tem que ficar até o final. Então a gente vai conseguir isso também, que eu acho que é o grande ponto aqui que você colocou, né, cara? No final tem que testar, né? O risco de teste hoje no e-commerce muitas vezes é baixo e, né, é só na prática que a gente vai conseguir entender o resultado, né? E é muito ágil, né, Gustavo? É muito rápido você testar. Você tem a mensuração de uma maneira muito limpa e muito rápida para você poder agir e tomar suas decisões, né? Por isso eu digo, acho que Total. a inquietude tem que ser ponto forte, tem que ser ponto forte, senão fica andando no mesmo. E aqui o que eu gostei muito que você trouxe, desse insight que vocês tiveram da célula, né, é o tema da humanização, né? Muitas das pessoas que não compram no e-commerce é porque elas estão com receio de alguma coisa, aí ela não sabe se às vezes aquele produto vai servir nela ou se não vai, se o frete realmente chega naquele tempo ou não chega. Então, esse tema de trabalhar, né, o WhatsApp como um pilar dentro do conversacional, né, o conversational commerce, né, para mim, hoje é um dos principais tópicos que a gente, além do TikTok Shop, né, que o cara bate em cima, né, é nessa parte conversational commerce, né? Conversational Legal. commerce, ou com o ChatGPT, ou com a humanização mesmo, né? Cara, destrava um valor absurdo, né? A inteligência de um vendedor, muitas vezes, pô, a pessoa tá pedindo uma bota e montar um cross-sell ali, cara, pô, eu não preciso de IA agora, né? Eu já consigo fazer isso. E depois a gente bota a IA, o ChatGPT treina, monta a modelagem e escala isso, né? Mas para Perfeito, testar, cara, conecta o WhatsApp, bota um humano, você já vai ganhar esse ganho, né, que vocês já estão vendo aí de resultado, tá? perfeito. E aí, entrando no nosso último bloco aqui, né, olhando um pouco do tema de fidelização e retenção, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Eu falei muito desse momento do novo consumidor, da dispersão versus lealdade, né? A gente está cada vez mais um monte de aplicativo, entra no TikTok, entra no Instagram, vê um monte de marca, um monte de coisa acontecendo. Como manter esse consumidor próximo, né? Como que a gente consegue destravar? E aqui também é um dado que eu sempre fico assustado e eu sempre gosto de trazer para o varejista, porque muitos não olham para isso, né? A gente fez um estudo dentro da base de marcas que chegam aqui na CRM Bônus e normalmente uma marca de calçado, né, de 60 a 70% dos consumidores ficam parados em primeira compra. O que significa isso? Né? Significa que eu boto dinheiro na meta, boto dinheiro lá, né, no Instagram, faço anúncio no Google, invisto na Tássia Naves, faço uma mega campanha, meu time de marketing bomba, né? Porra, eles são o melhor time estrelado em fazer a minha marca brilhar. E aí, esse cliente vai, entra no site da Santa Lola, compra, chega o produto, ela, né, começa a usar e ela nunca mais volta a comprar, né? Isso acontece em um monte de marca e poucos marqueteiros ficam inquietos, o quanto a gente é inquieto aqui em cara, eles estão lá pensando no influenciador, na mídia paga, em um monte de coisa de aquisição, branding, nananã. Tá, mas me conta, quantos por cento da tua base está em primeira compra, né? E aí já começa, normalmente a pessoa não sabe, né? Quando sabe, aí o segundo passo beleza, né? Você conhece o consumidor então, né? Mas o que que você está fazendo, né, de forma estratégica e mensurável para fazer esse cliente voltar a comprar
e você saber o que está acontecendo na sua operação, né? Então, eu queria ouvir do teu lado um pouco dessa experiência. Assim, você já passou nas, né, marcas incríveis, né, de varejo no Brasil. O que que você tem sentido, né, de experiência e como fazer esse cliente voltar a comprar? Olha, tirando a parte da Taça Naves, o resto eu me vi efetivamente nesse teu speech aí. É, E eu diria que quando a gente sabe a resposta, a gente fica com vergonha de dar, na verdade, de qual percentual de consumidores estão parados na primeira compra. A gente identificou isso também muito forte. E eu acho que tem, eu sempre digo assim, ó, tem problemas que vêm para o bem, né? E a gente enfrenta hoje no nosso país o problema chamado dólar nas alturas, né? E tudo que já era muito caro de investimento em mídia, tudo é dolarizado, tudo ficou ainda mais caro, né? Isso faz com que a gente tenha que entender o que fazer com a mesma cifra de dinheiro, mas convertendo em vez de por 3,5 por 5,5, né? E essa cifra já não é tão grande quando você faz essa conversão. Então, a gente tem, na verdade, caminhar em duas frentes, ou três frentes, vai. A gente está cada vez mais potencializando, de como eu falei antes, o cashback, ele tem se mostrado extremamente eficiente, em termos de tirar da primeira compra e provocar a segunda compra, né? E assim sucessivamente. A gente teve um ganho, em média aí, no ciclo que a gente não tinha com a compra do ano, olhando físico e digital aqui junto, era aí de 1,4, 1,45, ela foi para 1,80 em um ano de trabalho. Então a gente tem aí uma condição exponencial de fazer esse negócio melhorar. Parece pouco, mas quando você monetiza isso ao longo do ano, dá quase um mês de mães de faturamento a mais em um ano, né? Então, Exato, quase, assim, quase 30% de aumento de frequência, né? você está botando quase mais um Natal na sua história, né? No seu ano, teu 13º Natal, né? Mês do ano. Então, esse é um ponto que a gente entende também, de novo, teste o tempo todo, melhorando o tempo todo, acertando os gatilhos o tempo todo. Outra, Ô, outra... Elton, só nesse tópico aqui, eu queria que você compartilhasse, porque tem uma coisa que eu acho que você tem uma experiência muito robusta aqui, que é o tema de como convencer o franqueado que uma estratégia de cashback é válida, porque você passou isso lá na Hope, né? Você teve que fazer com que os franqueados entendessem, né, e engajassem nesse tema, e na Santa Lola a mesma coisa, né? Você entrou na Santa Lola e teve que pegar uma cultura onde o cara fala, não, mas eu não quero dar desconto, né? Mas eu não, cara, eu não tenho margem, né? E a gente escuta muito isso, né? O que que Uhum. você fez para realmente o franqueado entender a importância de trabalhar a fidelização, né? E o cashback como uma dessas estratégias. Eu acho que o primeiro passo é desenhar uma estratégia de monetização para eles. Eles precisam entender como eles vão ganhar. E aí, cara, são aulas e aulas e aulas e aulas e aulas e reuniões explicando que o desconto dado ele é uma promessa de dinheiro, ele não é um dinheiro dado, ele vai virar dinheiro depois e quando você soma essas duas compras você tem um ganho e um ganho bastante expressivo. E eu apliquei na roupa, apliquei aqui nessa toda porque realmente dá resultado e não estou aqui para vender para ninguém e sempre falo isso, mas realmente tem um ganho exponencial. E a gente precisa explicar onde eles vão estar ganhando ao longo da jornada. E aí, eu sempre compro essa ideia com os franqueados, dizendo: ó, vamos rodar 6 meses. Se 6 meses não funcionar, eu sou o primeiro a desligar. Porque também nessas redes o que a gente fez foi a mensalidade, quem paga somos nós. Porque aí eu faço com que a rede toda absorva e a gente elimina aquela dor de franquias que, não, o bônus só troco da minha loja, se for da outra, eu não troco. E a gente sempre Exato, e a gente sempre explica muito claro, assim, é, às vezes a consumidora conhece a dona da loja, mas 99% das vezes ela conhece a marca da loja e não sabe quem é a dona. exato, Então ela está exato. indo lá não para comprar com o Gustavo, porque a loja é do Gustavo, ela está indo lá para comprar com a Santa Lola, porque a loja é da Santa Uhum. Lola. E aí a consumidora é uma só, ela pode estar hoje aqui numa loja, amanhã lá, amanhã no e-commerce, assim sucessivamente. Então a gente começa explicando isso e tem um ganho que aí a gente bota como um ganho incremental. Eu já falei isso para você e para os outros uma vez, que é você refina e qualifica a sua base de dados de uma maneira exponencial. Na Hope foi da mesma forma e na Santa Lula da mesma forma. Quando a gente, antes de entrar com a ferramenta, a gente estava na casa de 18, 19%
de cadastro qualificado. Cadastro qualificado a gente considera aqui nome, CPF, celular. E em menos de um ano a gente foi para 90, 87, 90% de base qualificada. Então aí, a partir daí, você tem um É, CRM. Porque até então, você não tinha um CRM, você tinha uma exato. possibilidade de falar com 20% da sua base. Isso só dá porque você precisa oferecer algo para a consumidora te dar os dados dela. Tá? O jogo é esse no varejo, não tem muito jeito, né? É. Então, esse é um outro ganho incremental que hoje a gente colhe frutos, inclusive, uma das frentes para a gente conseguir melhorar a nossa conversão. A gente está muito aficionado aqui por hiperpersonalização. Mas também a gente vai Uhum, fazer um pouco diferente. Diferente. A gente decidiu fazer de uma forma. A gente vai mirar 100 a 200 consumidoras e vamos fazer elas terem uma hiperpersonalização. Por quê? Porque a gente precisa uhum, aprender pequeno, para depois ganhar escala. É a mesma coisa da célula de exato. vendas. Eu poderia buscar um monte de AI, um monte de tecnologia, mas eu não sei quais são as regras, quais são as perguntas, como eu converto melhor, e nada do que a nosso time ali, que tem a sensibilidade do produto, para aprender, a gente está gabaritando tudo isso para depois sim você poder escalar com outras ferramentas, né? Então, a Exato. gente quer testar pequeno, aprender pequeno e depois exponencializar, porque aí você ganha o jogo. Aqui eu acho que é, cara, essencial essa fala que você trouxe, né? Eu vejo muito varejista hoje, as palestras de IA lotadas, abarrotadas. Gente, é IA para tudo que é lado, é desde o Mudado. PowerPoint com IA até shampoo. Hoje, se você for lá, tem marca shampoo feito com IA, né? Então, hoje em dia é tudo IA, mas ninguém volta. Cara, o que que eu preciso para IA rodar, né? Cara, eu preciso de dado e não é qualquer dado, é dado organizado e padronizado para eu conseguir. Beleza, eu quero personalizar a experiência da minha super cliente, né? Eu tenho que saber, então, cara, quando ela está comprando, se ela entrou no site da Santa Lola, o que que ela viu no site da Santa Lola, o que que ela está engajada, né? O que que ela está fazendo, ela está comprando, qual loja ela compra, ela paga à vista, ela paga, né? Como? Então, se a gente não tem, né, essa estrutura de dados, né? Eu sempre coloco aqui dados cadastrais, eu sei quem é a cliente, dado transacional, o que que ela está comprando, on e off, e o dado comportamental, que é o que que ela está lá navegando no site da Santa Lula hoje, para eu conseguir personalizar realmente. Putz, ela está buscando hoje, em tempo real, bota, ela já começou a gerar estímulo e desejo, olhando já o inverno desse ano, já está começando a navegar, eu já consegui entender que ela está buscando bota de cano alto. Cara, o quão valioso é isso, né? Para eu, às vezes, pegar minha vendedora do JK, que está lá parada, ela monta uma seleção de botas cano alto e manda lá na casa da cliente, ou chama ela para fazer um provador, né, com botas, né? Então, é aí que mora realmente o varejista que está olhando e vai realmente colher muito no futuro de fidelização. Então, É isso que cara, a eu acho que gente foi quer. uma. Você entender a nossa missão, o nosso desafio aqui é para essas 100, 200 consumidoras a gente conseguir chegar ao final do ano com um modelo preditivo, do inverno, Uhum, inclusive. Que aí eu é vou isso, conseguir tentar antecipar a demanda dela. Essa é a nossa missão. Se a gente acertar isso para 200, não vai ser tão difícil fazer para o restante depois. Porque não vai variar total. tanto assim, pelo menos na minha imaginação, não, né? Vou ver se depois na prática é verdade. Eu acho que aqui tem um tema de clusterização, eu acho que super Sim. dá para fazer, é bem factível e, né, como você falou, né, com os dados organizados, cara, agora realmente conectar tudo que a gente tem de ferramenta para realmente destravar mais o valor na personalização. Cara, animal, adorei essa nossa conversa. Acho que foi super rico, né? A gente trouxe dados, a gente falou muito de ferramentas. Então, eu queria agradecer muito o teu tempo. Quero aproveitar os últimos 5 minutos aqui para contar dois, três cases aqui da CRM Bônus e o que que a gente tem usado aqui de ferramenta para o pessoal ter um contexto um pouquinho maior e fazer esse meu último call to action aqui para o pessoal, que eu consegui uma oferta única para o time aqui que está assistindo. Só me avisa, Elton, tá aparecendo minha tela, a minha apresentação aqui para você? Ah, Voltou a acabou aparecer a de gente? aparecer. Ó, se eu Boa. cair, Guga, deixa eu só agradecer o convite, Claro. foi demais mesmo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, sempre à disposição. E para quem nos acompanhou aqui, tem ali o meu Instagram. Qualquer dúvida é só me acionar, estou sempre à disposição mesmo. É que eu tô fora da minha sala e a minha bateria está acabando. Então, caso eu vou ficar, mas se eu cair, você sabe que Tá foi a bom. bateria, tá bom? Mas Fechou. toca aí, toca De- aí. Obrigado. Beleza, gente. Super obrigado, Elton. E aqui, cara, tá o Instagram dele. Também busquem lá no LinkedIn, que o Elton é super aberto para conversar. E aí eu quis trazer para vocês, pessoal, o que que a gente tem feito CRM Bônus mais VTEX para realmente ajudar nessa jornada Omnichannel. Então eu quis trazer aqui um caso de Vivara,
um caso onde a gente já está trabalhando uma experiência muito bacana para cliente. Então, se você olhar hoje, entrar lá no site da Vivara, né, você vai ver que o checkout ele já traz essa informação aqui de gift back. A cliente coloca o celular dela aqui no checkout, ela começa colocando o celular dela, ela recebe um PIN ou no SMS ou no WhatsApp, colocou o PIN, ela já valida o cupom, o gift back, para fazer essa cliente voltar a comprar. E aqui o que é bacana, pessoal, né? É essa experiência on e off, né? A cliente foi lá na Vivara, comprou uma primeira vez, ela consegue usar isso dentro do e-commerce de uma maneira bastante simplificada e fácil aqui para cliente, né? E a gente tem trazido muito resultado em vendas, né? Hoje 12% das clientes de Vivara voltam a comprar em 30 dias com a nossa solução aqui de gift back. São mais de 500 mil clientes, né, bonificados todos os meses. E depois, pessoal, eu quis trazer aqui um tema super importante, que é o CRM Back, né? O que é o CRM Back e o que a gente tem feito aqui dentro dessa solução. Basicamente, foi aquilo que eu comentei ali com o Elton, né? A gente olhou muito para como que a gente poderia identificar esses usuários que não estão logados. Então, a gente criou essa solução, onde a gente cria gatilhos durante a navegação do consumidor. Então, aqui é um caso da Kelf, também é um cliente Vtex, onde, quando você entra lá num produto, entrei numa jaqueta, né, a gente estimula com alguns overlays. Então, veja se você ganhou um produto. Então, a gente consegue coletar lá, e a gente consegue coletar também, pessoal. O pessoal começou a fazer o cadastro aqui, mas veja, ela não vai concluir o cadastro, ela não vai avançar. Então, não teria no banco de dados da Vtex de carrinho abandonado. Mas ela entra na nossa solução. Então, a nossa solução ela fica em tempo real, coletando tudo que é digitado pelo consumidor e coletando, por exemplo, o e-mail, o telefone, e a gente conseguindo usar isso para jogar, por exemplo, dentro do WhatsApp e conectar, igual o Elton colocou, né, as vendedoras em contato. Então, eu consigo trabalhar desde a aquisição à conversão em um só lugar. E a gente tem resultados bem expressivos com essa solução. Por exemplo, lá na Adicos, né, são mais de 200 mil reais em vendas todos os meses, 8% de conversão essa solução, onde a gente captura, então, né, esses usuários não identificados, né, e são mais de 25 mil clientes que a gente conseguiu desanonimizar lá na Adicos, né, em 2025. Então, aqui é uma frente super grande. E, por fim, pessoal, queria trazer também a possibilidade de aquisição que a gente falou também aqui, né? A gente tem uma forma de vocês testarem um canal que, cara, ajuda a Santa Lola, ajuda diversas marcas, e eu trouxe um case de Aramis, que também é um cliente Vtex. Foram mais de 2,6 milhões de receita incremental, com uma oferta lá no Vale Bônus. O Vale Bônus é um aplicativo que a CRM Bônus criou. São mais de 5 milhões de pessoas que têm o Vale Bônus e elas podem trocar a sua moeda digital, que a gente chama de Vale Bônus, por descontos de primeira compra na sua marca. Se seu e-commerce ainda não tem uma oferta ativa, eu vou já dar o contato para vocês conseguirem fazer isso acontecer. E eu falei que eu ia trazer uma coisa super legal aqui no final. Eu consegui algo inédito aqui para dentro dessa nossa parceria com o Vtex, que são 2 meses sem custos, sem fidelidade, sem setup, para vocês testarem. Então, é aquilo que o Elton colocou, né? Só quando a gente testa é que a gente consegue entender na prática os resultados que a gente vai ter, né? E a gente está junto no crescimento de vocês. Então, eu coloquei aqui o meu QR Code, que é o WhatsApp, meu WhatsApp, onde a gente consegue agendar uma reunião para detalhar um pouco mais disso que a gente falou, né? Te ajudar tanto na aquisição de consumidor, ajudar a melhorar a tua conversão no e-commerce e a fidelização. E 2 meses, então, sem custo, sem fidelidade, sem um contrato rígido que vai te prender. A gente realmente quer que vocês consigam entrar e testar a nossa solução e ver na prática aquilo que a gente vai trazer de benefício e resultado para o teu negócio, tá? Então, super obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Quem quiser, né, super me seguem nas redes sociais. Guga Dot lá no Instagram, tem bastante conteúdo de varejo, e Gustavo Gadotti no LinkedIn, além de entrarem no site da CRM Bônus. A gente tem um blog onde a gente tem outros webinars, outros vídeos interessantes para vocês aprofundarem o conhecimento tanto de Omnichannel, Digital, fidelização. Vai ser um prazer ter vocês aqui dentro da nossa base e ajudar vocês em outras frentes aí que vocês precisarem de aumento de vendas, tá bom? Super obrigado pelo tempo de vocês e respondam aí a pesquisa de satisfação que a gente acabou de liberar. Tchau, tchau, gente!